O sim é conforto. Barriga, cadê o barrigão? Tem as orelhinhas do mago, a sua captação parabólica. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Sabadão de sol. Fala, pessoal, tudo bom? Mais um rolê com o mago. Agora só no trajetinho aqui para ir para casa, fazer um churrasquinho, fim de semana. O tema de hoje é o seguinte: existe talento para praticar day trade? Precisa de algum talento específico? Puxa, eu vou falar para vocês que não. Eu vi de todos os tipos. Eu vi pessoas que eram motoristas de aplicativo, empregadas domésticas, pedreiro, juiz, de todos, né? A abordagem não é um talento específico. Todos nós temos condições de aplicar a técnica como nós aprendemos. O diferencial, o que difere entre as pessoas, é o propósito. Então, quando a gente para olhar, se for analisar quais eram as qualidades das pessoas que viram a chave, que vencem no mercado, a gente vai estar falando apenas de propósito. Eu vi de todos os tipos, de todas as etnias, homem, mulher, branco, preto, amarelo, cor-de-rosa. O que faz as pessoas ganharem não tem a ver com inteligência, não tem a ver com habilidade, tem a ver com propósito. Todos que conseguiram virar a chave, todos que conseguiram virar a chave, em algum momento tornaram o objetivo de ganhar dinheiro no mercado maior do que qualquer outra desculpa possível. Isso é a parte mais louca. Da boca para fora, todos nós conseguimos falar: não, eu quero fazer day trade porque eu quero trabalhar de qualquer lugar, eu não quero ter chefe, eu posso ter liberdade. Porém, na prática, o que a gente vê ao longo do tempo, comigo foi assim, é que falar isso, de certa maneira, é muito simples, fácil até. E aí, quando nós vamos para a prática, vamos ali para o dia a dia, acaba que isso não consegue ser sustentável, porque está sendo dito, sendo executado apenas como da boca para fora, sem um ideal, sem um foco específico. Todos que viraram a chave, em algum momento, tornaram a ideia de ganhar dinheiro por sua própria capacidade, ganhar dinheiro fazendo day trade, ganhar dinheiro operando índice, 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia, se dedicar com um verdadeiro propósito, para que aquilo seja o motivador para que ele consiga executar as ações, as atitudes necessárias de uma maneira eficaz. Não só por um período, não só por um dia, mas sim como propósito de vida. Eu mesmo, lá atrás, quando eu comecei, eu ganhei bastante dinheiro de uma certa maneira na sorte. Porém, a minha falta de experiência fazia com que eu acreditasse que foi por capacidade, que tinha sido por eu ser mais inteligente que as outras pessoas. Então, essa soberba, essa imaturidade, essa falta de experiência minha no começo, fez com que eu acreditasse que o dinheiro iria vir meio que empurrando com a barriga, sem ter habilidades suficientes, manejo com plataforma, entender o que era possível acontecer no mercado, como o mercado poderia ser bom ou ruim, como ele se comportava, fez com que eu fosse soberbo. Fez com que eu tivesse a percepção que eu sabia bem mais do que verdadeiramente eu sabia. Então, conforme isso foi acontecendo e eu comecei a ter dificuldades, eu passei a entender que eu tinha diversas falhas
técnicas, falhas de conhecimento sobre o mercado, sobre que tipo de taxas tinha, sobre impostos, sobre preencher a minha declaração de imposto de renda, sobre o conteúdo que eu havia estudado, se ele era bom ou ruim, sobre algum mentor que eu estava acompanhando, se aquilo fazia sentido ou não. Até mesmo como ser humano, como pai, eu fui começando a me questionar, porque eu comecei a perceber que a maneira como eu fazia, ela tornava impossível eu alcançar o meu objetivo. Então, mesmo falando no propósito, antes mesmo de eu acertar o propósito, eu tive que começar a mudar. Eu costumo falar isso como eu tive que mudar como ser humano. Bem, um detalhe grande para tudo isso, tá? Nós, normalmente, queremos ser apresentados para as outras pessoas como uma pessoa legal, uma pessoa capacitada, alguém que é importante, que é relevante. Então, dificilmente você mesmo consegue se pontuar sobre o que de fato eu preciso melhorar. Aonde é que eu sou fraco? Então, eu comecei a perceber que por mais que eu soubesse que eu iria dormir, eu ficava pensando em quanto eu pude ser tão estúpido porque eu havia deixado de cumprir um stop loss, porque eu tinha deixado de fazer uma atitude que eu havia me prometido que eu não iria repetir, e eu só me culpava sozinho, dentro da minha mente. Porém, para os outros, eu falava por ele, não, eu ganho dinheiro pra caramba, aqui a boleta positiva. Porém, sozinho, eu cometi os piores erros que eu podia cometer. E eu fui percebendo que isso era o seguinte, eu falava sobre propósito, eu falava sobre ideais, mas eu não praticava de uma maneira que aquilo se tornasse realidade. Então, hoje, se a gente for falar que precisa ter alguma habilidade, eu falaria apenas o seguinte, você precisa de fato entender como é o seu comportamento em termos de ser humano. Você tem que saber, por exemplo, que você vai ser arrogante, que você vai ter um ego grande e que esse tipo de comportamento, por exemplo, ele vai te atrapalhar demais, ele vai fazer com que você deixe para amanhã o que precisa ser resolvido hoje, vai fazer com que você conte para as pessoas coisas que você não está fazendo, mas você vai, de certa forma, mentir para que você não seja visto ou pautado como, puxa, você está fazendo day trade, mas você destrói tudo. Não, você vai até mentir falando que você está indo muito bem para que apenas o seu ego seja alimentado. Então, o entendimento de como um ser humano se movimenta, como ele pensa, como ele reage, como ele age em determinadas situações, é imprescindível para que você consiga se moldar como um ser humano melhor. Vocês vão perceber que além de mudar como trader, como investidor, como profissional, vocês vão mudar como ser humano. Então você vai ter uma percepção visível de comportamento seu com a sua esposa, no seu trabalho, com seus filhos, que vem dessa mudança, desse entendimento de que nós estamos em franca evolução o tempo todo. Eu não posso ter certeza sobre nada, eu tenho que ser humilde e deixar a minha cabeça aberta para que eu sempre esteja disposto a aprender, a ouvir pessoas que têm experiências diferentes, entendimentos diferentes sobre assuntos que eu tenho interesse. Então, você não vai ser a última bolacha do pacote apenas porque você acha que você é. Você vai ter que sempre ter perspectivas, entendimentos, você vai ter que ter exemplos para que você veja possibilidades diferentes de se fazer as mesmas coisas. Quando eu começo a minha mudança, ela teoricamente não foi muito demorada. O que aconteceu? O cérebro, ele começa a entender que novos benefícios, novas zonas de confortos são apresentadas, e a partir do momento que ele entende que aquilo é um novo bom,
você começa a replicar aquilo para a tua vida em todos os processos. Isso é uma coisa louca. Então, você precisa apenas entender, num primeiro momento, sobre eu sou ser humano, eu tenho falhas, eu não sei de tudo e eu preciso evoluir. Como é que nós evoluímos? Nós vamos evoluir vendo e aceitando que pessoas com opiniões, com idade, com características diferentes das nossas, elas possam ter opiniões, entendimentos diferentes sobre aquele assunto que eu tenho interesse em evoluir. E percebendo como essas pessoas agem, interpretam, pensam sobre aquilo, eu consigo criar mais cenários para mim, para que eu tenha mais alternativas, mais escolhas de fazer a mesma coisa, só que, porém, agora de uma maneira diferente. Então, é o processo onde eu vou fazendo tentativas e erros até eu conseguir passar por aquele obstáculo. Qual que é a ideia principal, pessoal? Se todos nós tivéssemos nascido sabendo das coisas, seria muito chato. Nós não teríamos motivação suficiente para ver essas coisas acontecendo, para melhorar, para se tornar uma pessoa, para se pontuar entre ganhar e perder, melhorar e escolher entre esse é bom, esse é menos bom, esse é ruim, eu vou escolher isso porque é meu propósito, isso eu beneficio. Então eu preciso ter um entendimento que são pessoas e essas pessoas, por uma razão de, como que eu vou falar, cultural, elas tiveram apresentações de situações de maneiras distintas. Então pensa, um cara que nasceu humilde, que vive numa periferia, ele vai ter dificuldades diferentes de um cara que nasce na classe média. E esses dois também vão ter uma dificuldade diferente de alguém rico. E se você pontuar todos de classe média, todos da classe mais humilde, todos os ricos, um mexe com farmácia, o outro com engenharia, o outro com direito. Na classe média, um vai para uma escola, outro vai para outra. Um prefere ter amigos mais inteligentes da forma de serem empreendedores, outros mais empresários. Mais, sabe, as diferenças entre caminhos percorridos pelas pessoas fazem com que elas enfrentem dificuldades, tenham benefícios distintos, tá certo? Problemas que somente aquele caminho teria dado. Isso faz cada um assumir uma percepção, assumir uma experiência. Porém, você vai perceber ao longo da sua vida que, conforme a gente vai tendo experiências, você vai criando soluções paliativas e vai melhorando em cima delas, né? Você vai desenvolvendo em cima do seu erro, em cima do erro do seu amigo, daquele grupinho de pessoas que está com você, pela dificuldade. E vocês criam soluções. Porém, essa dificuldade aqui, se eu conseguir passar ela para um outro grupo de pessoas, essas pessoas vão conseguir ver com uma clareza, porque elas estão fora do caldeirão, fora ali da carne, da batata, porque está no vucu-vucu dentro do caldeirão, e você vai conseguir, antes mesmo de passar pela dificuldade, imaginar o teu cenário, o modo de vida que você está tendo, os objetivos que você está traçando, e conseguir encaixar isso de uma maneira mais rápida. Então, esse processo, ele vem sendo melhorado instintivamente para a gente, porque nós precisamos apenas ter a ideia do que é possível, o exemplo. A partir do exemplo, eu consigo, como ser humano, como ser inteligente, criar racionais, lógicas, para que eu consiga ir percorrendo os meus caminhos. Lembra o seguinte, lá atrás, quando a gente nasce, a gente, a todo momento, está sendo apresentado a algumas situações de escolhas, né? Então, tem gente que escolhe ser melhor ou pior na escola, se dedicar mais ou menos, né, ao trabalho, e eu vou colhendo os benefícios ao longo do caminho
das minhas escolhas, né? Nós somos formados por escolhas. Não tem muito o que falar. Quando a gente fala em habilidades, quais são as qualidades que um ser humano tem que ter? Eu preciso aprender a escolher melhor. Como é que eu escolho melhor? Eu preciso ter mais exemplos. Essa é a grande regra para que eu escolha melhor. Então, a habilidade necessária para ser um trader ou para ser uma pessoa que está em franca evolução para qualquer cenário da vida é você entender o seu comportamento como ser humano. Comportamentos que são padrões entre as pessoas. Existem reações, existem atitudes que eu vou tomar baseado em ser humano. Se eu entender isso, eu começo a evoluir com uma forma, que eu vou dizer assim, mais franca de evoluir como pessoa. Essa seria a qualidade que eu acho que um trader ou qualquer outra pessoa pode ter de melhor. O resto vai ser apresentado para a gente durante o percurso, durante o trajeto. Ninguém tem uma fórmula pronta, não é uma receita de bolo. Por isso que pessoas têm muito sucesso e outras fracasso. São todos pontuados pelas suas escolhas. Então evolua como pessoa em termos de entendimento de como é a realidade para cada um, porque não tem coisa pior do que a gente querer alguma coisa e a gente não saber que o que nós fazemos não vai permitir que eu chegue lá para alcançar aquilo. É quando a gente está apenas falando da boca para fora que você quer, vai fazer, mas a gente não consegue dar os passos necessários para alcançar o probleminha que a gente está querendo resolver. Bora fazer um churrasquinho? O churrasqueiro tá aqui, hein, Matheus? Olha lá, bora. Tá aqui, ó, chegou. Não tem a ver com ser bom. Tem a ver com entendimento. Autoconhecimento. Tem pessoas que são arrogantes por natureza, assim, né? Elas já acreditam que sabem de tudo. Quando você criou certeza, você para de evoluir. Você para no tempo. Quando você cria o sim é conforto. Quando você tem o não é quebrar a cabeça. O não é, cara, eu preciso fazer diferente. O sim acaba com a gente. Quando você tiver certeza de alguma coisa, ferrou. É louco. Eu vi muita gente que chega aqui, caras que ganham dinheiro, e eles não entendem que às vezes o meu comentário é porque o que ele está fazendo não é sustentável. E ele não consegue ver, porque ele está preso apenas na certeza dele. Se ele conseguir ter percepção mais abrangente, pelo menos captar mais informação, ele vai ter um filtro melhor para tomar a decisão. Então tudo que a gente faz, talvez seja por isso que o Papai do Céu me deu 2 orelhas gigantes, para fazer a parabólica captar mais informações. Então assim, hoje, o meu maior dom, o meu maior benefício, a minha maior qualidade é estar ouvindo e abraçar mais pessoas com pensamentos diferentes, porque eu consigo copiar as ideias delas, copiar as experiências e ir fazendo o meu funil para eu tomar uma decisão melhor. Então assim, eu evoluo bastante hoje conversando com pessoas e não querendo ser melhor. Eu não tenho nada para entregar para elas. Elas têm tudo para me entregar. Então eu prefiro muito mais ouvir. E sempre que a pessoa fala comigo, eu passei por isso, passei uma situação, enfrentei esse problema, eu falei, cara, me conta. Porque eu quero saber o que ele fez de errado, o que ele achou, para que eu já saiba que se eu fizer determinada atitude, pode acontecer isso comigo. Então eu já consigo caminhar na frente e evitar errar. E olha, mesmo tendo isso, nós vamos errar e nós vamos precisar corrigir muita coisa. Eu sempre quero mudar, né? Pensa aí, as pessoas esquecem, né? Até um tempo atrás aí tinha fita cassete, depois era um CD. Cara, se o cara não evoluiu da cassete pro CD, já se fudeu. Se ele não viu que o CD ia perder, já se fudeu de novo. Então, cara, você não pode parar. Você não pode ter certeza. Você tem que pensar em melhorar e evoluir o tempo todo. São coisas que tiram a gente da zona de conforto, mas ao longo do tempo,
as pessoas exponenciais que eu vi, as pessoas que eu tento ter como exemplo, são pessoas que eu vou chamar elas de imparáveis. Elas nunca estão satisfeitas aonde elas estão. Elas estão satisfeitas por benefícios, mas não como conquista. Toda vez que você chega a uma conquista, ela gera uma nova conquista, um novo objetivo, para que você tenha motivação para ir correndo atrás das coisas, né? Por isso que até no mercado financeiro a gente faz aí de meta de 100, meta de 200, 500, amanhã é 1.000, depois eu quero 5.000, porque é do ser humano que está buscando. Você quer crescer sempre. Então assim, tenha o funil aberto, tenha as orelhinhas do mago abertas, faça a sua captação parabólica e assimile o máximo de informação que você pode. E claro, tem que ser uma informação de qualidade, né, pessoal? Então, tente focar com pessoas que têm o mesmo objetivo, que estão visualizando o mesmo trajeto que você, né? E se você talvez não escolher o trajeto, tente se unir a um grupo de pessoas que já tem isso definido, porque vai ser mais fácil. Você tem pessoas que já estão brigando, que já estão tentando corrigir, mudar naquela direção, e eu quero ir para aquela direção. Essas pessoas vão conseguir te ajudar mais, né? É a história de você é a média das 5 melhores pessoas que você convive. Porque você não pode ser o bom. Quando você é o bom, você parou de evoluir. Então queira ser sempre o Zé Ruela do grupo de pessoas que você tem. Porque você, instintivamente, você não vai querer ficar para trás, e ao mesmo tempo você sabe que tem muito a aprender com essas pessoas. Então sempre que você chegar nesse nível e ver que já igualou, tente dar um novo salto para abrir leques e abrir as nossas intenções. Certo, João? Manda um beijo pro povo aí. Faz assim pra eles. Manda beijo pra eles. Ah, que lindão. E a barriga? Cadê o barrigão? Eita. Parabéns. Manda um parabéns pra eles. É. E o nariz do João? Cadê o nariz? Ó. Tem boca? E a boca? E a língua? Gente, valeu. Tchau, João. Ih.